Há um ramo do direito que se associou à bioética para estudar as relações jurídicas dos direitos e o avanço da tecnologia conectado à medicina e à biotecnologia. Quais são os princípios basilares da bioética jurídica? Que relação tem com a dignidade da pessoa humana? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com a juíza Aline Arquete Leite Novaes, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ela é uma das organizadoras do livro Tratado de Bioética Jurídica, lançado no mês de julho passado pela editora Almedina, reunindo artigos de especialistas como ela. E também é doutoranda em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Doutora Aline, obrigado por nos receber mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer falar com a senhora. Orion, o prazer é todo meu. É a honra de estar novamente no Pensamento Jurídico, esse programa maravilhoso feito pela AMAGES e passado pela TV Justiça. Enfim, é um grande prazer estar aqui para falar desse tema tão maravilhoso que é a bioética jurídica, ao qual tenho me dedicado nos últimos tempos, inclusive é objeto da minha pesquisa de doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Muito obrigado, será um prazer também aprender muito com a senhora. E a você que nos acompanha, favor inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Aline, o direito está sempre se aperfeiçoando, buscando respostas na sociedade e em outras ciências. Agora surgiu essa convergência aí com as ciências biológicas, com a ética, né? Que tipo de possibilidades foram criadas a partir daí? Exatamente. Então, a bioética é um ramo que surgiu há bastante tempo, né? E existe uma ligação muito grande entre o direito e a bioética, né? Uma convergência muito grande com as ciências biológicas e com a própria filosofia, já que a ética é um ramo, né, da filosofia. E com o desenvolvimento biotecnológico e sua aplicação ao ramo da medicina e das ciências biomédicas, né, houve uma preocupação está havendo uma preocupação cada vez maior do direito regular essas questões, porque o direito ele vem para regular as relações humanas, né? Então há uma necessidade cada vez maior do direito regulamentar essas situações, né, das aplicações do desenvolvimento biotecnológico nas relações médicas, biomédicas. Então, o direito precisa estar presente em todas as relações humanas para evitar o caos, efetivamente, para evitar, né, que essas relações fiquem desajustadas, desregulamentadas. Então, vão surgindo novas situações a cada dia que o direito precisa ir atrás e regulamentar, surgindo novas áreas, novas necessidades de regulamentação jurídica, né? E o direito precisa, então, estar inovando sempre atrás dessas inovações das relações humanas. Entendi. E para onde que caminha a bioética? Qual o seu potencial e seu alcance? Exatamente. Com relação à bioética, né, novidades surgem a cada dia, né? Então, é um tema muito interessante que tem surgido cada dia que passa, né, é que há uma importância cada vez maior, né, de que as inovações científicas não extrapolem os limites éticos e os limites bioéticos, né? A bioética ela tem princípios básicos, né, que precisam ser observados para que não se extrapole efetivamente o que é aceitável, né? E principalmente no campo primeiro da ética, da própria bioética e também no campo do direito, e por isso o direito vem regulamentar. Então, alguns princípios que nós podemos citar aqui, que são princípios básicos da bioética, é o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência, né? De não atrapalhar, de fazer o bem efetivamente. E o direito vem atrás disso também para regulamentar, para que não possamos extrapolar o que é aceitável dentro das normas jurídicas e para que possamos efetivamente sempre ter em mente o resguardo da dignidade da pessoa humana, que é o fim maior,
né, de toda a concepção jurídica, principalmente em falando, né, do nosso ordenamento jurídico, que tem a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, embasado, obviamente, na Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU de 1948. Então, a bioética caminha nesse sentido, né, de que as inovações científicas tenham limitações éticas, né? E, no caso da bioética jurídicas, éticas e jurídicas, resguardando sempre a dignidade da pessoa humana, né? Porque se nós deixarmos apenas para as inovações científicas, essas questões podem ser extrapoladas. Então, nós precisamos que as inovações científicas elas caminhem dentro de limites bioéticos e jurídicos, resguardando sempre a dignidade da pessoa humana. E aqueles princípios bioéticos, dentre os quais esses que eu citei. A pergunta que fica, doutora Aline, é que até onde a ciência pode ir e se o direito tem Exato. atribuições e condições de definir esses limites. É aí que está a grande questão da bioética jurídica, né? Até onde a ciência, por si só, ela não teria, em tese, limites. O limite é o céu. E é por isso a importância da bioética e da bioética jurídica na imposição de limites éticos e jurídicos, né? Para que não se extrapole o que é razoável, o que é aceitável, né? Dentro dessa possibilidade infinita de Exato. alcance da ciência e da biotecnologia, Mas os avanços né? das Para que não. pesquisas biomédicas, técnico-científicas, representam riscos ou representam progressos? Como é que fica essa polêmica? Exatamente. É um limite muito tênue, né, Orion? É uma linha muito tênue, né? Quando você pensa que você pode usar, por exemplo, seres humanos como cobaias, né? Por exemplo, até animais como cobaias, né? Que também entram essas questões. Até onde você pode impingir aos animais não humanos, né, dores e sofrimentos para pesquisas científicas, e aí quando você passa para os humanos, os animais humanos, né, isso, né, as experimentações científicas, isso tem umas implicações muito maiores, né? Então, o que Edgar Morin, né, Morin fala da ciência com consciência, né? E ele fala muito bem sobre isso. Ele tem um livro chamado Ciência com Consciência, sobre a necessidade de tratar a ciência com consciência, né? É muito interessante essa obra dele, que ele fala sobre isso, sobre a necessidade de imposição de limites éticos e morais à ciência, e ele fala, né, que você busca no mundo não científico, né, na própria ética e na moral, limites para a ciência, né, sobre a necessidade de tratar Uhum. a ciência com consciência. Então, meio que, assim, sobre essa necessidade de Uhum. limitar conscientemente o que é próprio do ser humano, a consciência, né, tratar conscientemente e impor limites conscientes à ciência, né? O A filósofo Morin senhora, fala muito bem disso. Então, essa limitação tênue entre abuso e progresso é que é o papel que a bioética vem desempenhar no desenvolvimento científico. E o próprio direito através da bioética jurídica. e ao contrário de limitação, essa união da ciências biológicas com a ética, com o direito, enfim, é uma união de várias ciências em torno de uma só, né? É a Exatamente. multidisciplinaridade. Exatamente. Estamos Isso é ampliando o muito conhecimento. importante. Exatamente. Essa ideia de ciência dura, né, de repartição científica, ela já está ultrapassada. E isso é a importância da interdisciplinaridade. E até buscando mais uma vez o Morin, ele fala que nós temos que ir além da interdisciplinaridade e ir à multidisciplinaridade, sabe? A transdisciplinaridade, na verdade. Ele usa a palavra transdisciplinaridade para tratar desse tema.
E isso é muito importante. Nós precisamos sair dessa ideia das ciências estanques e partir para a interdisciplinaridade. Isso é tão importante nos dias de hoje, né? Que nós precisamos mesmo quebrar essa ideia e esse preconceito, né, de que nós temos que as ciências repartidas, estanques, né, e entender que a interdisciplinaridade é a ideia hoje, é a ideia atual, é a ideia mais condizente, né, com a ideia científica do momento. A bioética hoje é uma ideia interdisciplinar, né? E como é E que eu nasceu tenho esse... trabalhado muito essa questão, né, nos meus estudos, e esse livro, livro Tratado de Bioética Jurídica, demonstra, traz a importância da interdisciplinaridade. Como é que nasceu esse interesse da senhora pela bioética? Foi pelo próprio direito? Com certeza. O direito me trouxe, né, me mostrou a importância da interdisciplinaridade. Ele traz, né, o direito regula a vida social. Ao regular a vida social, ele regula as várias situações jurídicas das mais variadas. E ele mostra que ele mesmo é interdisciplinar. E aí ele trouxe a questão da bioética para mim de uma maneira até pessoal, né? Porque eu vivi pessoalmente uma situação, né, de ter um filho com deficiência, né, no caso pessoal, né, que precisou de um tratamento interdisciplinar, de vários ramos aí das ciências biomédicas, né, que passei por situações diversas e comecei a trabalhar, comecei a estudar essa área com mais afinco, né, e me enveredei, me apaixonei por essa área da bioética jurídica e resolvi pesquisar também no curso de doutorado. Já estou escrevendo sobre essa área há algum tempo e resolvi fazer o meu projeto de doutorado nessa área. Muito bem. Doutora Aline, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente quais são os desafios, as inquietações da bioética na atual conjuntura em que o mundo está vencendo, superando a pandemia e quais são os impactos que essa pandemia trouxe para nós. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe do nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelos canais da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários. Hoje estamos discutindo os princípios e os desafios da bioética jurídica. E a nossa entrevistada é a juíza Aline Arquete Leite Novaes, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais. E é também uma das organizadoras do livro Tratado de Bioética Jurídica, lançado no mês passado, julho, pela editora Almedina, reunindo artigos de especialistas como ela. Doutora Aline, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dos desafios, das inquietações, né, da bioética, especialmente nesse momento que nós estamos vencendo, superando uma pandemia. Quais são os impactos que ela deixou? Então, essa questão da pandemia é uma questão extremamente relevante para a questão da bioética jurídica, né, Orion? Porque, na verdade, a pandemia não deixou, ela está deixando, porque nós ainda estamos na pandemia, né? Nós ainda não temos uma situação definitiva que a pandemia deixou, né? São questões ainda bastante preliminares que nós temos para refletir sobre a pandemia, porque a médio e longo prazo nós ainda vamos ter muitas consequências, certamente, né, sobre a pandemia e do ponto de vista da bioética jurídica. Inclusive, a questão da pandemia, nós trabalhamos no nosso livro, nós temos um dos artigos sobre as questões preliminares da Covid à luz da bioética jurídica, porque ainda são reflexões preliminares. Nós não temos ainda uma questão muito definitiva, né? E quiçá teremos, quando teremos, né? Nós não sabemos ainda. Muitas reflexões, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da saúde física, mental,
né, do ponto de vista econômico, tudo isso tem reflexões bioéticas muito importantes, né, do ponto de vista econômico, né, que eu já falei também, nós temos que refletir sobre tudo isso. A questão das vacinas, da obrigatoriedade da vacina, isso traz implicações bioéticas muito importantes, né, no direito. O direito ainda vai regulamentar muita coisa sobre isso ainda, não dá para dizer Uhum. que isso tudo já Ok, está regulamentado. Decisões jurídicas ainda vão ser, entendi. vão vir sobre isso. Hoje Uhum. nós temos para dizer o seguinte: a bioética está sendo muito impactada pela Covid-19. Ainda está e ainda será muito impactada pela Covid-19. Entendi. E apesar da tragédia que representou, ainda representa, né, deixou muitas lições de reflexões para a humanidade como um todo, para Exatamente. poder, a maneira como encaramos e lidamos com a nossa própria vida, né? Isso. A bioética sofreu um impacto enorme, muitas vidas foram perdidas, né? Estudos ainda estão sendo feitos e serão feitos do ponto de vista médico das consequências a médio e longo prazo para a saúde das pessoas. Muitos relatos, né, estão sendo feitos das consequências na saúde das pessoas, sob o ponto de vista das perdas neurológicas, de memória, e o que o Estado vai ter que fazer sobre isso, né, com relação aos tratamentos, como essas vacinas vão impactar na vida e na saúde das pessoas. Há muitos relatos confusos sobre isso, né? A questão, né, dos médicos que pegaram as doenças e dos profissionais de saúde, do ponto de vista indenizatório, o que isso vai resultar para os Uhum. estados, né, Perfeito. para as nações, né, o Estado brasileiro, por exemplo, há Uhum. profissionais de saúde propondo ações. Isso tudo tem implicações bioético-jurídicas, E né? Porque um dos o Poder vírus. Judiciário vai ter que decidir muitas questões sobre isso, né? Há profissionais, eu não sei Uhum. se vocês já viram questões jurídicas sobre isso, há profissionais da saúde ingressando com ações judiciais sobre essas questões. Então, há muito que se discutir sobre isso Entendi. ainda. E Temos, também, as doutora questões são Aline, bastante preliminares. também um dos vírus que proliferou junto com o vírus da Covid foi o vírus da fake news, que ainda não existe vacina contra isso, né? Como combater isso? Exatamente, Como né? lidar com isso? Exatamente. Ainda há muitas questões, inclusive no Supremo Tribunal Federal, sobre responsabilização do governo brasileiro, né, e de outros profissionais ou de outros governantes sobre gastos, né, supostamente indevidos com tratamento precoce. Olha como a questão é complexa, né? São É verdade. muitas ramificações. Isso tudo com implicações da bioética jurídica, né? As Eu questões quero, das fake news. eu quero aproveitar então até para falar da contribuição, das contribuições que a senhora está trazendo e desses especialistas. Quem são esses especialistas que participam desse livro e quais seriam essas contribuições neste momento, nessa reflexão? Nossa, as questões tratadas no livro são muito relevantes, né? Para começar, as organizadoras são 3 mulheres, né? Somos eu, a doutora Ildelisa Boechat Cabral e a doutora Raquel Vez Moreira. As duas são advogadas e doutoras, são, né, doutoras em cognição e linguagem, com teses na área de bioética jurídica na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E os autores, coautores da obra, são todos renomadíssimos autores na área de bioética jurídica, né? Nós temos pesquisadores da Fiocruz, como Fermin Roland Schram, nós temos professores da área do direito, juristas, especialistas em bioética jurídica, como a professora Maria de Fátima Freire de Sá, da PUC Minas, como a professora Cristiana Savoy, né? Como a professora
Jussara Meirelles, né, a professora Joiciane Bezerra de Menezes, de Fortaleza, como a professora Cláudia Lima Marques, né, grande jurista da área de direito do consumidor, que trabalha a questão do home care, né? A professora Verusca Mó Simões, que é da UENF também, da área de filosofia, que trabalha a questão da bioética no campo da filosofia, professora Fernanda Scheffer, do Paraná, são professores maravilhosos. Nós temos 3 autores do estrangeiro, né, do exterior, que vieram contribuir para nós, né, um do Chile, né, um da Argentina e uma de Portugal, professora Cláudia Monge. Nós temos professores realmente, professor Christian de Paul Bartfontein, que é um dos maiores bioeticistas brasileiros, que infelizmente nos deixou, foi uma das últimas escritas dele, que ele fez para nós, para esse livro, e logo depois ele faleceu, ainda durante a pandemia. Enfim, temos professores maravilhosos. Professora Fabiana Rodrigues Barleta, doutora e professora da UFRJ, são realmente professores maravilhosos. E eu Com gostaria de certeza. dizer, Orion, que nós estamos preparando o lançamento desse livro presencialmente na sede da Amages, Em Belo com a Horizonte. presença em Belo Horizonte, com a presença de vários desses autores, se Deus quiser, né? Muito bem. No final de setembro ou início de outubro, nós estamos fechando a data ainda, mas com certeza nós vamos fazer a divulgação. Iremos Gostaria de acompanhar. convidar, Iremos acompanhar né, a com todos certeza. que puderem estar presentes, nossos colegas juízes, Doutora né? Aline, aproveitando então esses conhecimentos, esses estudos aí, eu queria saber o seguinte: algumas questões delicadas de nossas vidas, até algumas viram tabus, como aborto, eutanásia, enfim, como que a bioética jurídica pode orientar a tal da autonomia das pessoas nessas situações? Isso. É exatamente todas essas questões difíceis de decisões sobre a nossa autonomia existencial perpassam a bioética, né? É aí que a bioética entra, né? Em questões que estão relacionadas à nossa autonomia existencial, né? E que estão ligadas à nossa as questões mais profundas sobre a nossa vida, sobre o nosso direito de viver e morrer, sobre a nossa dignidade da pessoa humana, né? Eutanásia, suicídio assistido, né? Direito de viver e morrer com dignidade, né? Recusa terapêutica, objeção de consciência, né? Muitas vezes Mistanásia, as pessoas distanásia, isso têm tudo. condições de decidir por conta própria, mas esbarra às vezes em regime jurídico estabelecido. Outras vezes as pessoas não têm Isso, condições de decidir nada. É um dilema bastante difícil, né? exatamente, né? A questão das diretivas antecipadas de vontade, doação de órgãos, né? E todas essas questões entram nas discussões bioéticas. E é sobre isso que o nosso livro trata, né? Outra questão, doutora Aline, é muito associada a essa discussão, sempre a gente associa a bioética jurídica o direito à saúde. E hoje ela anda muito judicializada. Isso tem condições de Também. ser calibrado aí? Também a questão da judicialização da saúde também perpassa pela bioética. É uma questão bastante discutida, muito penosa, porque está ligada ao direito existencial e ao direito fundamental à saúde e à vida, de um lado, e as limitações orçamentárias de outro, né? Porque os recursos são finitos, e há várias tentativas aí de racionalizar a questão da judicialização da saúde. Há decisões, né, dos tribunais superiores no sentido de racionalizar, há temas já de recursos repetitivos no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de racionalizar essa regra constitucional do pleno acesso ao direito à saúde.
E a bioética jurídica está tentando, né, calibrar e ajudar os profissionais do direito a racionalizar mesmo esse direito à saúde. Muito São bem. questões muito interessantes que precisam efetivamente ser racionalizadas. Com certeza. E o livro vai ajudar muito nesse sentido. Doutora Aline, nós estamos na reta final do nosso programa, da nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora fizesse para nós aquela indicação de leitura para a nossa audiência. O que a senhora vai indicar para nós, por favor? Então, eu tenho gostado muito de ler questões que estão também relacionadas à questão da bioética, não necessariamente ligada à saúde, porque a bioética ela perpassa vários caminhos. Eu tenho gostado de ler muito questões ligadas à intimidade, à privacidade. Então, eu indico hoje para a nossa leitura um livro chamado A Sociedade da Vigilância, de um autor italiano chamado Stefano Rodotà. Com certeza uma boa indicação. Bom, eu conversei aqui com a juíza Aline Arquete Leite Novaes, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais. Falamos aí sobre a união da bioética, a associação com o direito e as possibilidades criadas a partir daí em torno da dignidade da pessoa humana. Doutora Aline, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando desse tema tão caro para mim e desse livro que a gente acabou de lançar pela editora Almedina, que é o Tratado de Bioética Jurídica. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais no YouTube e enviar suas sugestões. Obrigado e até a próxima.